Glória a Deus. Queria que você imediatamente abrisse sua Bíblia, a Bíblia Sagrada, em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 6, e nós vamos ler até o versículo 8. 2 Timóteo, capítulo de número 4, o versículo de número 6 até o de número 8. Se você não trouxe Bíblia, nós temos ali o Data Show, para que você não fique sem acompanhar. Só se você não trouxe Bíblia, tá bom? Você trouxe Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Isso, se não trouxe óculos também, ajuda bastante. Gente, tem um tema que Deus tem trazido ao meu coração concernente exatamente esse texto. E eu quero compartilhar com vocês a leitura e depois eu vou falar um pouco daquilo que Deus tem trazido ao meu coração, um tema que Deus tem trazido ao meu coração quando leio esse texto. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 até o 8 diz: diz assim: quanto a mim, a hora já chegou de ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Quero ler novamente esse texto com você. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. Agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Amém? Inclina a sua cabeça. Querido Deus, nós queremos te louvar pela tua santa e imutável palavra. Fale conosco esta noite, Senhor. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, Pai. Que não haja resistência, Senhor, da nossa parte, daquilo que tu quer falar conosco. Te peço, Senhor, me usa como um canal para transmitir a tua palavra, sendo fiel a ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Pode sentar. Queridos, o tema que Deus tem trazido no meu coração, nesses dias que eu parei para ler esse texto, essa porção da Escritura, exatamente porque estamos começando uma jornada nova. Esse é o primeiro mês do ano e os primeiros dias do ano de 2017. E muito já foi pensado sobre 2016, muito já foi avaliado 2016, perdas, ganhos, conquistas, o que deu certo, o que não deu certo, quais foram os investimentos que fluíram e aqueles que não fluíram, bênçãos e sofrimentos e tribulações que tivemos em 2016 foram avaliadas. Mas eu preciso ainda pensar um pouco mais, agora como um homem, como uma mulher de Deus. Portanto, o que veio no meu coração foi o seguinte tema:
a retrospectiva de um homem, e entende-se aqui homem, homem e mulher, homem como humanidade, a retrospectiva de um homem e de uma mulher de Deus, porque ainda dá tempo de fazer uma retrospectiva, ainda dá tempo de sentar, de pegar um papel e avaliar o que é que deu certo, o que é que não deu certo, como homem e como mulher de Deus, assim como Paulo. Gente, talvez estas, provavelmente, muito provavelmente, são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Nós acabamos de ler um texto que Paulo está saindo de cena. Ele está saindo de cena. Ele está deixando o holofote, ele está saindo de cena. A sua sentença já foi decretada. Ele será decapitado. Ele irá a Roma e ele sofrerá a morte por causa de Cristo. Agora ele é um homem que está esperando a morte. Ele é um homem que, em outras palavras, ele está no corredor da morte, esperando a morte iminente. Só que estas palavras que nós acabamos de ler me chamam muito a atenção, porque são as últimas palavras de um homem já um idoso, um velho. Ele já é um senhor. A sentença já foi decretada, ele sabe que vai morrer. As suas palavras, entretanto, não são palavras de desgosto, de decepção, de frustração. No corredor da morte ele pode dizer: já chegou a hora de eu ser sacrificado, já é tempo de deixar esta vida. Paulo está saindo de cena, assim como um ator que termina a sua peça de forma impecável. Ele não sai praguejando, triste, carrancudo. Ele não sai de cena com medo, frustrado, atemorizado, amargurado, porque chegou a hora da partida. Não! Ele sai de cena realizado, satisfeito, seguro. Suas palavras finais, é a palavra de um homem que sabe como viveu bem essa vida. Ele sabe como é que ele viveu bem essa vida, como é que ele gastou a sua energia aqui neste mundo, aqui nesta terra. Gente, o fato é que todos nós, eu e você, um dia também vamos sair de cena. Um dia também nós vamos partir. Um dia também nós vamos embora. E a pergunta é: como é que vamos sair de cena? Como é que vamos embora? Como é que vamos deixar o palco desta vida? Porque como você sai, responde para mim, responde como você viveu aqui. Como é que você viveu a vida aqui? E eu penso que existe uma distinção entre a palavra viver e existir. Eu penso que há uma distinção entre essas duas palavras. Paulo, ele não só viveu nesse mundo, porque existir, para mim, tem um significado de alguém que entrou nessa vida e passou por essa vida sem ser notado. Existir é alguém que entrou nessa vida, passou por esta vida e não foi notado. Resistir significa que não faria
diferença nenhuma se essa pessoa não tivesse passado por aqui, a não ser pelo fato de talvez tenha se reproduzido. Mas há pessoas que vivem nesse mundo. Elas não existem. Elas vivem neste mundo. E pelo fato que elas vivem, elas marcam este mundo. Elas marcam vidas. Elas abalam o nosso universo interior, o nosso mundo interior. Gente, quando esse tipo de gente parte, vai embora, como a gente domingo passado teve a experiência do Léo e da Márcia, essa família que amamos, deles partirem, a sensação é que o nosso mundo ficou mais triste. Não é verdade? A sensação é que o nosso mundo ficou mais pobre. Melhor, eu fiquei mais pobre. Você ficou mais pobre. A sensação de pessoas que sabem viver a vida, que sabem existir nesse mundo, viver e fazer a diferença nos relacionamentos. Elas não só passam nesse mundo, elas marcam a nossa vida de tal maneira que a nossa vida é empobrecida quando eles vão embora. Quando eles partem não só para um lugar geográfico diferente, mas até desta vida para outra. Nossa vida fica um pouco mais pobre quando eles partem. E está aqui um homem. Está aqui um homem que enriqueceu o mundo. Paulo soube viver a vida. Ele enriqueceu esse mundo, gente. Há quem diga que Jesus fundou a igreja e Paulo fundou o cristianismo. Tamanha influência dos escritos deste homem. Os seus escritos chegaram até nós. A sua vida, o seu exemplo de vida, de paixão, de amor, de comprometimento por Deus foi tão grande que ele sistematizou as doutrinas da fé, ele organizou dezenas de igrejas, ele encarnou a vida de Jesus de tal maneira, que ele pôde dizer em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele marcou o mundo da sua época, mas não só o da sua época, nós também fomos abalados pelos escritos dele, tanto é que inspirado pelo Espírito Santo ele deixou esse texto, que hoje nos atinge, vem de encontro a nós. Gente, alguns estudiosos afirmam que entre este veredito que saiu do apóstolo Paulo, de morte dele, até a execução, provavelmente durou 3 meses. 3 meses do veredito até a execução. Paulo teve tempo suficiente para pensar, para fazer uma retrospectiva. E o texto que nós lemos, ele dá indícios disso. Que Paulo faz uma retrospectiva da sua vida. De como ele gastou a sua vida aqui neste mundo. E o que eu queria esta noite é nos juntar ao apóstolo Paulo. Junto com o apóstolo Paulo, fazer essa retrospectiva. E talvez nós olharmos por cima dos ombros do apóstolo Paulo e observarmos os elementos que ele usou de retrospectiva para fazer também a nossa retrospectiva de vida. Portanto, eu quero convidar você, meu querido, meu amado irmão, a olhar junto comigo por cima dos ombros do apóstolo Paulo,
para nós fazermos essa retrospectiva de vida. Primeira coisa, primeiro objeto da nossa retrospectiva, junto com o apóstolo Paulo, olhando por cima dos seus ombros, está na expressão que Paulo nos diz ali no versículo 4. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de eu deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida. Fiz o melhor que pude na corrida. Paulo, ao fazer a retrospectiva da vida dele, ele chega a uma conclusão. E a conclusão é a seguinte: tudo que eu podia fazer, eu fiz. E eu não fiz pela metade. Eu fiz o melhor que eu podia fazer. O melhor que eu podia fazer. Paulo fez a retrospectiva da vida dele com a certeza que tudo que ele podia fazer, ele fez. E ele fez gastando todas as energias dele. E você? Você já fez o melhor que você pôde? Como é que foi o teu 2016? Foi o melhor que você pôde? Sabe que talvez nós devêssemos mudar a nomenclatura que nós damos às pessoas que pertencem à igreja. Porque a nomenclatura que nós damos das pessoas que fazem parte da igreja, nós chamamos essas pessoas de membros da igreja, né? Membros da igreja. É o membro, o nosso irmão membro da igreja. Você vai convidar, chega um vizinho, você tem um irmão, pertence à igreja, você, esse aqui é meu vizinho, meu amigo aqui, ei vizinho, esse aqui é o irmão membro da igreja lá onde eu congrego. Não é assim que nós falamos? Só que, para mim, quando eu falo membro, imediatamente vem a palavra clube. Parece que uma coisa está atrelada à outra. Membro, clube. Clube, benefício. O que eu me beneficio? Talvez nós devêssemos repensar como é que nós chamamos os irmãos que pertencem à igreja. Para mim, a saída melhor é discípulo e cooperador. Porque membro, na mentalidade do século 21, na mentalidade que nós temos, é uma pessoa que pertence a um clube, e que ela pensa nos benefícios que ela ganha com esse clube. Ser membro traz a ideia dos benefícios que eu vou receber, e não do compromisso que eu tenho que entregar. Penso que cooperador, que discípulo, fosse a palavra mais perto do que significa ser o grupo de discípulos que amam a Jesus. Sabe por quê? Porque o membro talvez ele diga assim: o que essa igreja pode me dar? Talvez um bom louvor, uma boa pregação. O membro senta no banco e diz: a pregação não foi muito boa hoje não. O louvor hoje, não cantaram a música que eu gostava. O membro chega e diz: olha, se tiver um ar-condicionado pifado de novo, até o próximo culto, eu acho que eu não vou assistir pela internet mesmo. Porque o membro, ele pensa nos benefícios que ele vai receber.
e ele esquece dos compromissos que ele tem. Como discípulos de Jesus, como cooperadores, nós devemos pensar em servir, cooperar. Em outras palavras, fazer o melhor que nós podemos. E, gente, nós temos uma severa repreensão de Deus quando nós não fazemos o melhor que nós podemos. Jeremias capítulo 48, versículo 10 diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Nessa retrospectiva que olhamos por cima dos ombros do apóstolo Paulo, nós encontramos um homem que fez o melhor que ele pôde, com as ferramentas que ele tinha, ele fez o melhor que ele pôde, ele fez com excelência. Hein, Robson? Ele fez com excelência, o melhor que ele podia. E tem gente crente ainda que pensa assim, essa mentalidade comercial, né? Bom, eu vou servir quando não tiver mais nada, que eu vou fazer tudo que diz respeito a mim, e quando não tiver mais nada para mim fazer, aí eu vou para a igreja servir no reino. Aí eu vou servir a igreja, né? O serviço cristão não é uma opção, ou algo que nós fazemos quando não temos o que fazer, gente. O serviço cristão não é para isso. Fiz o melhor que pude. É um desafio para que saiamos da nossa zona de conforto. Gente, até a nossa oração muitas vezes reflete a nossa zona de conforto. Até a nossa oração reflete o nosso egocentrismo. Não sei se você faz esse tipo de oração, mas volta e meia eu me pego fazendo, que é aquela oração assim: Senhor, faz o melhor por mim. Senhor, me abençoa, faz alguma coisa por mim, olha para mim, abençoa a minha vida. Volte e meia, irmãos, eu estou orando assim. Aí o Espírito Santo vai orar só para ti, só por ti, não vai orar pelos outros, é isso. Até a nossa religiosidade mostra o quanto estamos despreocupados com o outro. Gente, é muito sério o chamamento que Deus faz no livro de Malaquias. O único livro, eu já expus ele aqui uma vez, todo ele, para vocês. É o único livro que Deus se permite ser questionado pelo povo. A gente fica admirado com Moisés, né? Com Abraão. Deus fala com Abraão, e Abraão, mas Senhor, e Deus deixa, que cara petulante, que homem apetulante. Deus fala, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, não Senhor, mas e se lá tiver 50 justos? Ah Senhor, mas e se dos 50 justos tiver 45 que não são, que são ímpios, e os 5, né, 45 justos? Mas Senhor, tu vai matar o justo com o ímpio? Tu não é de fazer isso, Senhor. Senhor, não, tudo bem, eu não vou matar, mas Senhor, não fica brabo. E ele vai reduzindo até chegar em 10. E eu fico particularmente impressionado com esse tipo de oração, esse tipo de tratamento que Deus dá. Mas não é só Abraão que faz isso. Moisés,
Eu estou fazendo o meu devocional, um desafio terrível. Estou lendo 20 capítulos por dia da Bíblia. Estou atrasado já, só para vocês saberem. Mas estou em números. Era para mim já estar mais longe. E há uma história muito interessante, porque o povo começa a pecar, o povo começa a murmurar, o povo começa a dizer que Deus, por que tirou do Egito? Tinha tumba, tinha cebola, tinha batata no Egito, tu nos tirou de lá, Senhor, mas por que, Senhor? Não sei o que é, Senhor. E chega uma hora que Deus, ele fica tão irado, tão brabo, que o próprio Deus diz assim: chega, Moisés, eu vou matar esse povo, eu vou destruir esse povo, e eu vou fazer de ti um novo povo, porque esse povo tem um coração duro. E Moisés, gente, Moisés se coloca entre Deus e o povo. Senhor, não faz tal coisa, Senhor. O que o povo do Egito, o que os povos diriam a respeito de ti, que tu tirou eles lá do Egito para morrer aqui nesse deserto, Senhor? Olha que oração petulante, né? E o livro de Malaquias é um livro que tem essa tônica, que Deus fala e o povo retruca. Pode ler todinho ele. Deus fala e o povo retruca. E olha só uma coisa que Deus fala. Malaquias, capítulo 1, versículos 7 a 9. Deus respondendo, porque o povo dizia o seguinte, Deus falando: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Era isso que o povo dizia. O que nós estamos profanando? Deus dizia: os pães. Estão tudo embolorado. Deus diz: vocês estão profanando nisso. Vocês profanam quando dizem: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal. E quando ofereceis o coxo ou um enfermo, isso não é mal. Ora, apresenta ao teu governador, porventura ele terá agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus, que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que estava acontecendo? O animal estava lá com berno, quebrou a perna, machucado. O pior, o israelita ia ao templo e dizia: é só o que eu tenho. Mas do rebanho dele ele escolhia o pior e levava para ofertar a Deus. E Deus estava falando para eles: vocês acham que eu vou aceitar o pior? É isso? Vocês acham que eu vou aceitar isso de vocês? Deem para o governador ver se ele vai aceitar isso. Se ele não vai aceitar, nem a oferta e nem a pessoa de vocês no gabinete deles. Portanto, eu não vou receber isso de vocês. Gente, fiz o melhor que pude, tem a ver com essa palavra. Fiz o melhor que pude, tem a ver com entregar a Deus o que é primícia, o que é melhor, o que vem primeiro. Não é a rapa, não é o que está sobrando. A pergunta que eu faço para você e para mim, porque Deus já falou comigo: você está entregando para Deus o seu melhor? A sua melhor adoração, o melhor tempo que você tem de devocional, você está entregando a Deus? Ou você dá o que sobra, o que a gente chama de pré-carniça, né? Está quase apodrecendo, a gente dá.
o refúgio. Quem sabe você tem grandes expectativas daquilo que a igreja pode fazer por você, pela sua vida. Talvez a pergunta é: o que é que você está fazendo pela sua igreja? Se esta igreja, eu já falei outras vezes, em algumas pregações eu quase geralmente falo, se esta igreja dependesse de você, do seu tempo, dependesse da qualidade de tempo, de vida, de relacionamentos que você dá, ela se manteria de pé ou ela fecharia as portas? Fiz o melhor que pude. Nós vivemos um mundo gospel hoje, que ele está encharcado, impregnado, e ele se baseia exatamente no que é que Deus pode fazer por mim, e não no o que é que eu posso fazer para Ele em gratidão daquilo que Ele fez por mim. O antídoto de Paulo para isso. Atos capítulo 20, versículo 35. Atos capítulo 20, versículo 35. Olha o que diz: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. A maior felicidade em dar do que em receber. Então, olhando por cima dos ombros do apóstolo Paulo, fazendo essa retrospectiva, a primeira coisa que nós observamos nele, que deve impactar a nossa retrospectiva de vida também é: Paulo fez o melhor que ele pôde. Ainda dá tempo, gente. O ano recém começou. Quisera Deus, permita a Deus que a gente chegue até o final dele, com a certeza e a convicção no nosso coração, de que nós estamos fazendo o melhor que nós podemos fazer. Amém, povo de Deus? Segundo objeto que nós temos que levar em consideração e olhar por cima dos ombros do apóstolo Paulo recai sobre a expressão que continua. Vamos lá, vai para o texto, fica a sua Bíblia aberta, que diz: fiz o melhor que pude, versículo 7, na corrida, cheguei até o fim. Cheguei até o fim. Como eu disse, como você termina, a corrida é melhor do que como você começou. Porque não importa como é que você começa, gente. Talvez você comece a sua corrida cheio de energia, cheio de vigor, cheio de planos. Começa o ano, muitos planos, muitos projetos. Mas como você termina é que vai falar muito. Tem gente que começa muito bem a corrida, mas vai perdendo a força no meio da caminhada e às vezes nem termina a corrida. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Alguns mal começaram o ano e já até estão querendo jogar a toalha. Alguns mal começaram o ano e já estão pensando em parar, em desistir,
em retroceder. Meu irmão, não desista, não jogue a toalha, persevere até o fim. Dá um glória a Deus aí. Persevere até o fim. Jesus não simpatiza com desertores. Jesus não simpatiza com gente que retrocede, que para. Geralmente, a experiência que eu tenho tido de gente que para, que retrocede na caminhada cristã, elas param por motivos equivocados, né? Retrocedem por motivos equivocados. Ela diz: o irmão tal me magoou. O irmão X falou algo que eu não gostei. Não é assim? Porque o pastor falou algo que eu não gostei. Disse que para construir o templo o dinheiro tem que sair do meu bolso. E tem gente que fala isso, né? E param e retrocedem. Deus não tem prazer em pessoas que retrocedem. Mas pastor, eu estou cansado. Dia 15 hoje, né? Recém dia 15, mas Senhor, mas pastor, eu estou cansado, minha vida é um desastre, eu estou cansado. Eu vou responder para você com a palavra de Deus, que ela é que nos revigora. E a palavra de Deus diz: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fadiga. É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Você ainda vai dizer que está cansado? Olhe para a cruz, olhe para o teu Senhor, confie nele, porque Ele vai te renovar. Não jogue a toalha, não pare, não desista, porque o nosso Deus vai renovar as tuas forças, em nome de Jesus. Você está conseguindo olhar por cima dos ombros do apóstolo Paulo? Então, faz o melhor que você pode, chegue até o fim, não pare no meio da caminhada não, meu amado, não desista, persevere, caminhe. Só vai ser salvo aquele que perseverar até o fim. Vamos continuar a nossa retrospectiva, olhando por cima dos ombros do apóstolo Paulo. Ele continua dizendo: fiz o melhor que eu pude. Cheguei até o fim. Conservei a fé. Quando Paulo olha para trás, provavelmente nesses 3 meses, onde ele está escrevendo a sua carta mais apaixonante, gente. Os últimos relatos da vida dele, ele dedica com um jovem, que ele chama de filho, discípulo dele, filho. Timóteo, meu filho. Ele olha e consegue perceber que ele até ali, ele conservou a fé. Paulo, ele não foi um zumbi espiritual, gente. Ele não tinha só o seu nome no hall de membros. Lembra que eu falei dos membros? Ele não tinha só seu nome ali no hall de membros da igreja, não. Ele estava entre os irmãos, cooperando entre os irmãos.
Esses dias atrás, eu peguei a pasta que nós temos da Palavra Viva de ficha de membros e comecei a folhear. Eu vou dar uma folhada, vou dar uma olhada. E eu fui olhando e disse, mas essa pessoa aqui nem mais pertence à nossa igreja. Aí dei mais outras folhadas, cheguei no meio, tinha uma dúzia de gente que está na pasta, que pertencem ao rol da pasta, mas não estão inseridos na realidade da igreja. Eles não estão mais conosco, estão lá no meio da pasta, mas não estão no meio da igreja. Conservar a fé, gente, diz respeito a manter o ensino de Jesus e dos apóstolos no centro da vida da igreja e de relacionamentos. Olha só, as figuras que Paulo usa para expressar, conservar a fé, é a figura de um guerreiro. Leia toda essa carta, quando você chegar em casa, é curta. Ele diz que ele usa a luta, a labuta, o perseverar, o guardar a fé, como um guerreiro que combate, um cooperador que ajuda, um agricultor que lavra a terra, como um lutador que se prepara, como um corredor que treina. Paulo é um homem engajado, e em nenhum momento ele usa a figura de um filósofo, que para com a mão no rosto, pensando no que é o cristianismo. Não, ele não faz isso. Ele usa figuras ativas, mostrando que guardar a fé é algo ativo, é algo constante, é um esforço diário de guardar os ensinamentos de Jesus e replicá-los na vida da igreja, de replicá-los na vida dos relacionamentos interpessoais. Conservar a fé para alguns é algo que diz respeito à periferia das emoções, a coisas teóricas, a uma boa teologia. Nós encontramos muitas pessoas assim no Facebook. Facebook eu encontro muita gente, debato com muita gente, dou tréplica, quatréplica, faço de tudo. Pessoas que eu conheço que são boas de teologia, mas não vivem a vida em comunidade, não impactam, não amam a igreja local. O discurso é perfeito, mas não guardam a fé como deveriam guardar. A fé é guardada diariamente e é reproduzida na comunidade local. Não existe cristão online, virtual. Eu sirvo a Deus só assistindo o culto. Você que está ouvindo aí, presta bem atenção. Você tem que congregar. E tem gente que diz, eu me admiro, gente, eu quero gastar só um pouquinho para falar isso para você. Eu me admiro de algumas pessoas que dizem, que tem a cara de pau, a cara deslavada, gente, de dizer assim, não, mas eu amo Jesus, eu amo a igreja, eu amo Jesus, Jesus é maravilhoso, eu amo os ensinos de Jesus, eu gasto horas ouvindo John Piper, Paul Washer, eu gasto horas ouvindo Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, olha, eu quase que cultuo 24 horas,
na internet. Aí você diz, mas em que igreja você congrega? Você serve Deus aonde? Não, eu não gosto da igreja. Não gosto de, sabe, é muito problema. Não gosto. Gente, não é possível amar a Jesus e não amar a sua igreja. Não é possível. Eu não chego para o Marcão dizendo assim, Marcão, eu gosto de ti pra caramba, mas a Lu eu tenho reservas. Eu estou brincando com eles porque a gente anda junto, né? A gente pode, né? E ele é o seminarista da igreja, então a gente pode. Eu não chego para ele e digo, Marcão, eu quero ser teu amigo, mas a tua esposa, não vai rolar. É isso que essas pessoas estão dizendo. Eu amo Jesus. Jesus é o cara legal. Jesus é bom. Eu até conservo a fé nos ensinos desse Jesus, mas não amo a igreja. Não gasto os meus dias com a igreja local. Então você não ama Jesus. Você está ouvindo a internet aí, se estiver online, se você ama só a vida virtual e não ama a comunidade local, saiba que você não ama Jesus. Você não ama Jesus. Porque amar a Jesus requer de nós entrega para a igreja local. Amor, aquilo que Jesus ama. E Jesus ama a sua noiva, a sua igreja. Eu conservei a fé. Paulo podia olhar para trás. Paulo podia olhar para trás. E hoje nós estamos olhando por cima dos ombros dele. Será que você ama Jesus? Será que você conserva esta fé, essa paixão? Alguns acham que a vida cristã é uma viagem de primeira classe pelo mundo. Acorda, amado, acorda. A vida cristã é feita de altos e baixos, de calor espiritual, mas de frieza muitas vezes. De muita primavera, mas também muito inverno espiritual. Acorda, a vida cristã não é um mar de rosa, não, mas Jesus, Ele nos promete que Ele não vai nos abandonar, Ele vai estar conosco, Ele não deixa a gente ao léu. Por fim, a última olhada que nós vamos dar por cima dos ombros do apóstolo Paulo, está na expressão que diz, versículo 8, agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que esperam com amor a sua vinda. O quarto objeto da nossa retrospectiva está exatamente na expressão de Paulo, agora está me esperando o prêmio da vitória. Agora está me esperando. Gente, a maior recompensa que eu e você vamos ter, e que um cristão pode ter, é ouvir dos lábios do próprio Senhor Jesus as seguintes palavras. Mateus capítulo 25, versículo 23. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Gente, essa é a maior alegria que um cristão vai ter ao fechar os olhos nessa vida. Há um prêmio que Deus está reservando para você. Há uma coroa que Ele está preparando somente para aqueles que amam a sua vinda.
Eu já falei várias vezes e eu talvez não vou me cansar de falar para vocês. Por que nós não amamos mais a vinda de Jesus? Por que nós não ansiamos mais a vinda de Jesus? Por que não nos dói o coração? Não parte o nosso coração um anseio em vê-lo, em ver esse céu se abrir e o nosso amado despontar com poder e grande glória? Por que o nosso coração não anseia, gente? Eu não sou fatalista, mas eu acho que vale a pena a gente pensar nisso um pouco. Quando um ente querido morre, quando uma pessoa que você ama morre, não lhe dói? Pensa aí em alguém. Eu tenho muitas pessoas que já partiram desse mundo e que até hoje dói meu coração. E como eu gostaria de encontrá-las elas hoje. E aí quando você fala da volta de Jesus, parece que não tem o mesmo teor. Para mim, a razão pela qual nós não sentimos este anelo, sabe, essa paixão pela volta do Senhor, essa dor porque Ele está lá e nós estamos aqui. Não é assim? Ele não está lá, no céu coroado de glória. O que está aqui é o Espírito Santo. Mas plenamente eu não vejo Jesus ainda. Ele está aqui, é parcial ainda. Eu não estou glorificado. Nem eu, nem você. A razão que eu encontro pela qual não nos queima o coração a volta de Jesus, essa esperança por este prêmio, é porque nós olhamos mais para este mundo do que para o céu. É porque os nossos sonhos estão mais aqui do que lá. O que nos satisfaz mais é o aqui do que o lá. Talvez nós devêssemos olhar mais para o céu, falar mais do céu, pensar mais no céu, viver como se nós já estivéssemos indo para lá. Um dia eu preguei aqui falando do segredo de ter o céu em casa. Quem lembra? Segredo de ter o céu em casa. Disso eu lembro, viu? Estou melhor que vocês, hein? Oh. Eu disse que o segredo para você ter uma casa que é um pedacinho do céu, é você viver como se você já estivesse indo para o céu. Você já estivesse partindo. Você já estivesse com as suas malas prontas, porque aí você amaria melhor a sua esposa. Você amaria mais a sua esposa, seus filhos. Você se dedicaria melhor ao seu trabalho. Você faria o melhor. Você cuidaria melhor dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo. Mas não, nós achamos que não vamos morrer. A gente acha que isso só vai acontecer com o outro. A gente acha que isso só vai acontecer com o vizinho. E que a morte não vai bater na nossa porta, que nós não vamos nos encontrar com Jesus. Não é verdade? Nós achamos que isso só vai acontecer com o outro. Nós esquecemos que somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Nós nos apaixonamos por este mundo e esquecemos do céu. Por isso que todos os teus sonhos, todos os teus projetos, pouco reflete o céu neles. Pouco você inclui o céu, a glória do céu neles. Eu lembro
que eu vi isso na Assembleia de Deus, uma história, sabe? Os irmãos da Assembleia de Deus, eu amo muito eles, eu gosto muito deles, e eu tenho um carinho muito grande por esses queridos irmãos, e até porque eu vim de um movimento mais acalorado no Espírito Santo. Gente, eu ouvi um testemunho uma vez numa vigília, uma senhora do Rio de Janeiro, naqueles morros, aquelas favelas terríveis que a gente sabe que acontece tiroteio, a criançada, as armas não são de brinquedo, são fuzil de verdade que eles andam, sabe, os brinquedos que eles andam, e uma Assembleia de Deus fez uma vigília, olha os crentes loucos, né, vigília, coisa de pentecostal mesmo, né, a gente já fica cheio de reserva, o batista já tem que acabar meia-noite, gente, vigília a noite toda, 6 da manhã, acabando a vigília, ainda escuro, chovendo, e a irmã do círculo de oração, que eles chamam, vinha depois da vigília, cheia do Espírito Santo, alegre com o Senhor Jesus, porque foi renovada, e teve encontro com o céu na terra. Jesus estava ali naquela vigília, e a irmã vinha descendo o morro, porque ela morava no pé do morro, e a vigília era lá em cima, e ela está descendo com guarda-chuvinha, a chuva torrencial, um homem vem, para na frente dela e diz, me dá tudo o que tu tem, e ela olha para ele e diz assim, você pode levar o que você quiser, eu não sou mais deste mundo. Aí o cara, essa mulher não é desse mundo mesmo, eu vou embora. E o cara foi embora. O problema é que nós vivemos apavorados, né? Com temor de tudo. Mas quando você já está pisando no céu, irmão, você nem dá bola quando o ladrão vem te roubar. Você diz, leva, o que quer o sapato, quer o tênis, quer a meia, o que mais que você quer, meu? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sou desse mundo, eu sou um peregrino aqui. Você tira os bens que eu tenho, mas você não tira a esperança de morar numa terra maravilhosa que o meu Senhor está preparando. Você tem essa certeza? Isso está queimando no seu coração. Para as mulheres solteiras ou não, mas para as mulheres vão pensar melhor. Olha só, se você não fosse casada, vamos pegar exemplo, mulheres agora, você não é casada, viu, Gil? Você não é casada. Um homem chega para você no escuro, um sujeito, e diz para você assim, no escuro, oi, quer casar comigo? Você casa com ele ou não casa? Homens, no escuro, uma parede que divide você dela, você só ouve a pessoa, você não consegue ver, a pessoa vira e diz por cima do muro, diz, oi, quer casar comigo? E aí, Cristiano? Tu casaria? Sérgio? Ricardo? Dificilmente, né? Dificilmente você casaria com alguém que você, no mínimo, não tivesse um conhecimento dessa pessoa. Você não procurasse conhecer essa pessoa. Conhecer o pretendente. Porque imagina, você se casa no escuro e depois se toma um choque. Camarada é um anão. Que barbaridade. Mas você não aceita, né? Você não aceita. Você quer conhecer a pessoa. Você quer ter um tempo com ela.
Meu irmão, você vai passar a eternidade com alguém casado. Você é uma noiva. Por que você não investe um pouco de tempo conhecendo Jesus? Porque você sabe que Ele é perfeito, que Ele é bom. Você sabe que Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Por que você não investe tempo conhecendo um pouquinho mais e sendo conhecido dEle? Só quem tem esperança na graça de Deus pode sair de cena, deste mundo, assim como Paulo, com a convicção de que lá é melhor do que aqui. Quero encerrar as minhas palavras com Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Quando você fechar os olhos neste mundo e abri-los diante do Senhor, o Senhor vai estar diante de você. O que é que você vai ouvir? Servo bom e fiel ou servo mau e negligente? Incline a sua cabeça. Fiz o melhor que pude, cheguei até o fim, conservei a fé. Agora está me esperando o prêmio da vitória. Faça dessa retrospectiva de Paulo a retrospectiva da sua vida, para que você comece o ano bem, para que você viva uma vida realizada, segura. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, pelo teu grande amor, Senhor. Pai, gera em nós amor, desejo de entregar o nosso melhor a Ti. Gera em nós, Senhor, perseverança para ir até o fim, Senhor. Pai, que nós façamos de tudo para replicar o Teu ensino na nossa vida, através da nossa vida, Senhor. Gera em nós um amor, um desejo pelo céu. Em nome de Jesus, Senhor.